Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula, né? E hoje a gente encerra o que a gente tinha previsto de financiamento do SUS. Na aula passada, nós passamos pelo site do Fundo Nacional de Saúde e nós podemos comprovar e visualizar todas as transferências que a União realiza para o município de Sinop. Hoje a gente vai passear pelo site do CIOPS, que é o Sistema de Informação em Orçamentos Públicos de Saúde. De uma forma geral, nós vamos poder ver não só os recursos que o governo federal transferiu para Sinop, mas nós vamos ver também os recursos que o estado do Mato Grosso transferiu. E nós vamos poder visualizar ainda qual foi a arrecadação de impostos do município de Sinop e ver, de uma forma geral, quais foram os gastos e como eles aconteceram. O Sistema de Informação e Orçamento Público de Saúde é uma base importantíssima para a prestação de contas que todas as secretarias municipais de saúde devem realizar ao final do ano para serem apresentadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores, pelo Conselho Municipal de Saúde, para finalmente serem encaminhadas para o Tribunal de Contas do Estado. Então, nós vamos perceber que o CIOPS trata de importante base na prestação de contas e, logicamente, também no planejamento financeiro das secretarias de saúde. Nós vamos entrar no pesquisador, nós vamos digitar CIOPS, vai apresentar o CIOPS do site do Ministério da Saúde, nós vamos entrar nele. Aqui nós vamos selecionar os dados informados, né? A gente clica nele, nós já vamos entrar nos demonstrativos. Temos sempre a opção de olhar a União e Estados, mas o que nos interessa são os municípios. Quando a gente clica no município, nós vamos entrar no demonstrativo da saúde, que é um relatório resumido da execução orçamentária. A gente clica sobre ele e vai nos dar a opção de selecionar o ano, logicamente estado e município. O mais interessante é visualizar 2019, lembrando que o CIOPS ele é feito de uma forma bimestral e quando você escolhe o sexto bimestre, você vai estar visualizando, na verdade, todo o ano de 2019. Você escolhe aqui o seu estado, que é Mato Grosso, né, e escolhe um município. Aqui no nosso caso, nós vamos visualizar os dados de Sinop. E você já pede para consultar e ele traz esse relatório resumido. A princípio, quando a gente observa esse relatório e vê essa quantidade de números, nós pensamos, não vamos dar conta de interpretar, nós precisaríamos ser, na verdade, contadores. E a gente vai ver que, na verdade, isso é bastante tranquilo e a gente vai orientar aqui essa apresentação para que vocês possam, principalmente, entender um pouco mais do orçamento de saúde. Nessa primeira quadro, nós vamos ver quais foram as receitas que Sinop apurou para a efetivação de todas as ações da prefeitura. Na primeira coluna, nós vamos ter uma previsão inicial, ou seja, qual era o planejamento inicial deles de arrecadação, se essa previsão foi atualizando para mais ou para menos, à medida que o ano transcorria, e na verdade o que foi realmente efetivado. E aqui a gente vai fazer uma avaliação de percentual em relação ao que se efetivou e ao que era previsto. Se nós temos um percentual em torno de 100%, significa que foi um planejamento acertado. O que se esperava apurar realmente aconteceu. Se temos um percentual muito distante de 100%, a gente vai perceber que aquilo que foi previsto acabou não se realizando ou se realizando de uma forma maior do que prevista. Então, se ele é muito abaixo de 100, não se efetivou. Se ele é muito acima de 100, efetivou, na verdade, de uma maneira muito maior do que prevista. De todo jeito, quando nós temos um percentual que se distancia de 100%, significa que o planejamento inicial não foi tão bem feito assim. E aqui ele vai trazer quais foram as arrecadações que Sinop teve e nos seus valores. Então, aqui de IPTU se esperava 50 milhões, arrecadou 55. Do ITBI, que é a transmissão de bens entre vivos, se esperava 7 milhões,
arrecadou 11 milhões. O imposto de serviço de qualquer natureza, que é o ISS, esperava uma arrecadação de 48 milhões, efetivou em 59 milhões. O imposto de renda esperava 15 milhões, efetivou exatamente os 15 milhões. Aqui sim, né, nós temos um percentual muito próximo de 100%. O que realmente era esperado, realmente aconteceu. Aqui as outras transferências, né, que vêm da União de Estado, do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 36 milhões, efetivou 42. Do ITR, que é o Territorial Rural, que esperava 1 milhão e 300, efetivou 2 milhões e 600. Do IPVA, que é o Imposto dos Carros, esperava 17 milhões, efetivou 25 milhões. Do ICMS, esperava 63, efetivou 86. E aqui, outros impostos menores que também se efetivaram. Significa que Sinop tinha uma previsão inicial de arrecadar, ao longo do ano de 2019, 239 milhões e, na verdade, efetivou uma arrecadação de 299 milhões, ou seja, 125% do inicialmente previsto. Se arrecadou 25% a mais do que estava previsto no início do ano. Esses 299 milhões é o dinheiro que Sinop arrecadou para efetivar todas as ações do município. Nós não estamos falando aqui de um recurso exclusivo para a saúde. Não. Esses 299 milhões é o dinheiro que Sinop arrecadou para realizar todas as suas ações enquanto governo municipal. Nós vamos verificar aqui agora, além desses 299 milhões, o recurso que veio para o financiamento exclusivo da saúde. Nós vamos visualizar mais uma vez o que veio da União, que eram aqueles recursos que nós vimos na aula passada, que estavam no Fundo Nacional de Saúde, que era de um total de 28 milhões, e nós vamos ter acesso pela primeira vez ao recurso que veio do Estado, que é praticamente de 4 milhões. Aqui a gente percebe que a distância entre Estado e governo federal é muito grande. A gente tem notado que cada vez mais o Estado se distancia da sua função de financiamento. Hoje, na verdade, quem coloca a maioria dos recursos para as ações é o próprio município, depois o governo federal e lá, em último lugar, numa quantidade bastante irrisória até, dentro do geral, o Estado. Então, aqui nós estamos vendo os 28 milhões que nós já destrinchamos no Fundo Nacional de Saúde na aula passada e pela primeira vez tendo acesso ao dado do Estado, que colocou 4 milhões. Então, nós temos recursos provenientes da saúde, União e Estado, 32 milhões. Aí nós vamos ter, então, que Sinop arrecadou 299 milhões e recebeu ainda do Estado e da União 32 milhões. Nós vamos verificar agora quais foram as despesas de saúde. E aqui a gente separa o que é despesa corrente e o que é despesa de capital. Despesas correntes são as despesas do dia a dia, é aquilo que você gasta. Despesas de capital são os investimentos que você faz. Investimento é em reformas, em aquisição ou construção de prédios públicos, de equipamentos, de instrumentais, de veículos, ou seja, tudo aquilo que pode ser considerado um bem de capital. A gente verifica que das despesas, a maior delas é realizada com o pagamento dos funcionários. Aqui nós tínhamos uma dotação inicial, uma previsão inicial de se gastar 108 milhões com as despesas de saúde e, na verdade, se efetivaram 106 milhões. Tá? Nós vamos ver que tinha uma previsão de se gastar 54 milhões com o pagamento dos funcionários e, na verdade, se pagou 55 milhões. De juros na dívida não teve nada, isso é muito bom, e de outras despesas que tinha uma previsão inicial de 55 milhões, se efetivou em 48. O que significa isso? Dos 104 milhões gastos com saúde, 55 milhões foram para pagar os funcionários e 48 milhões para pagar as outras despesas. Quais outras despesas? Água, luz, telefone, material de consumo,
combustíveis, medicamentos, materiais, ou seja, todas as outras despesas que são essenciais para que os serviços de assistência aconteçam. Aqui a despesa de capital, eles tinham uma intenção de gastar 3 milhões em investimentos e gastaram, na verdade, 1 milhão e 100. A gente vê que perto das despesas correntes, o investimento em saúde é muito pouco. Significa que eles gastaram 1 milhões na aquisição de equipamentos, de veículos, de instrumentais, ou seja, o investimento em saúde é muito pequeno. O que acontece? Ao longo do tempo, a rede vai sendo sucateada, e isso é muito ruim. Então, aqui a gente chega à conclusão que se gastou em saúde 106 milhões, sendo que 55 milhões foram para pagar os funcionários e 48 milhões para pagar as outras despesas, e que teve ainda um investimento de 1 milhão e 100 reais. Esses inscritos em restos a pagar, que a gente está vendo aqui, que dá um total de um pouco mais de 500 mil, significa que foram despesas realizadas em 2019, que foram aprovadas, mas que não foram pagas em 2019, então a gente joga isso como resto a pagar. Ou seja, são despesas realizadas em 2019, mas que vão ser, na verdade, pagas em 2020. Isso é por causa do trâmite, né, dos processos de pagamento no final do ano. Isso é extremamente normal. Nós vamos ver aqui agora as despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual. Nós vamos ver, então, que esses 106 milhões foi o gasto total, né? Nós gastamos em saúde 106 milhões. Desses aqui agora, nós vamos ver aquele dinheiro que veio do Estado e da União, que era um total de 32. Nós vamos ver o gasto desses 32 milhões aqui agora, tá? Especificamente. Se gastou algo em torno de 24 milhões. E aqui do mesmo jeito, né? As despesas foram custeadas, os recursos de transferência do Sistema Único de Saúde, que na verdade tinha uma previsão de 30 milhões, mas se gastou, na verdade, 24 milhões e 800. Então, dos 32 milhões que recebeu, 24 milhões foram gastos e o restante, logicamente, está em conta transferida de um ano fiscal para o próximo. Então, a gente chega aqui à conclusão de tudo